Olá, bem-vindos! Este é o nosso BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Estamos aqui felizes de estar reunidos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Lembre, isto é o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia, porque se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa teologia acompanhada de uma excelente literatura é o melhor tempero para nossas vidas. Neste BLT de hoje eu quero falar de um assunto bem interessante, mas antes de falar desse assunto, eu quero lembrar para vocês que o BLT ele não somente acontece aqui nesta live do Facebook, também ele está no YouTube. Você pode se inscrever no meu canal do YouTube, que é o Roberto Arias Que. Ali também você pode se inscrever e aplicar as atualizações, fazer clique nas atualizações para ficarmos não somente ligados com relação ao BLT, também tem estudos de escatologia, de teologia, as pregações que acontecem na nossa igreja, na primeira igreja batista em Bicas. Enfim, uma grande quantidade de informação, tanto em português quanto em espanhol, que é a minha língua mãe. Então, é claro, tem que ter informação em espanhol. Mas, enfim, e também o BLT acontece nas plataformas de Spotify e Deezer. Também você pode procurar no Spotify e Deezer, na área de podcast, o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Você vai encontrar aí também todos os materiais do BLT ali. Então, participe conosco deste BLT. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante, porque é um assunto que tem a ver com a nossa vida como cristãos. Vamos falar sobre a conversão. Comumente, quando nós pensamos em conversão, nós pensamos num culto de igreja, o pastor pregando e fazendo o apelo, falando quem quer aceitar Jesus, e aí alguém levanta a mão, aí então vá na frente, o pastor faz uma oração, comumente conhecida como a oração do pecador, ou a profissão de fé, a pessoa então repete algumas palavras, e vem depois uma oração do pastor, e aí então se declara a pessoa convertida e salva. Eu não vou entrar na questão de falar se isso é certo ou errado, eu acho que isso é outra competência, não é? E eu estaria entrando num assunto um pouco subjetivo, porque falar se é certo ou errado é mais ou menos complicado, porque no final das contas vai depender muito da pessoa que está fazendo isso. Então não dá para dizer, isso é certo, isso é errado. Embora nós vamos ver que a Bíblia tem um pouco a dizer com relação a esse tipo de chamada pública. Mas quando falamos de conversão, nós falamos de quê? E nós podemos inclusive pensar conversão e arrependimento é a mesma coisa? Porque hoje nós falamos de aceitar Jesus. De fato, quando evangelizamos, começamos dizendo para as pessoas que Deus a ama. Essas duas frases, iniciar um evangelismo como Deus te ama, essa frase, é falar para a pessoa que precisa aceitar Jesus. Se nós olharmos a história da Bíblia, se nós olharmos o Novo Testamento, nós vamos ver que a pregação de João, a pregação de Cristo, era um pouco diferente. E ali, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, não? E vamos para a Bíblia. É claro, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e ela é suficiente para nos ensinar o caminho. E nós podemos ver em Marcos, que Marcos inicia com o ministério de João Batista. Quando nós vamos para Marcos, no capítulo 1, me permita procurar aqui um momento, quando estamos aqui no texto, ali então ele vai falar o seguinte, veja como inicia o evangelho de Marcos no capítulo 1. Marcos começa assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, estou enviando à tua frente meu mensageiro que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim me apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para perdão de pecados. Então, João, e nós vamos ver isso, é claro, nas pregações de João, em Lucas, as pregações de João, também no Evangelho de João, que é claro que não foi ele mesmo quem escreveu o Evangelho, as pregações de João em Mateus, ele vai falar isso, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Mas o que acontece com Jesus? Jesus, então, no verso 15 de Marcos capítulo 1, vai dizer o seguinte, Jesus pregando, então, na Galileia, como fala no verso 14, Marcos escreve, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, seguindo com Marcos, e ali então Marcos, já depois do Cristo ressurreto,
e se encontrar com os discípulos, ali então Jesus vai falar o seguinte, não? No capítulo 16, verso 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E se nós vamos para Lucas 24, a grande comissão de Lucas, que tem a grande comissão em Mateus, tem a grande comissão em Marcos, tem a grande comissão em Lucas. No capítulo 24, verso 45 e seguinte, Jesus fala, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. A palavra arrependimento. Então, João prega sobre arrependimento, Jesus prega sobre arrependimento e Jesus pede para os discípulos que preguem sobre o arrependimento. E quando nós vemos isso, nós podemos imaginar então que a pregação dos apóstolos deveria então ser o nosso modelo de pregação. E aí nós podemos imaginar que nosso modelo de pregação, com relação a uma abordagem evangelística e a conversão, deveria incluir, nós deveríamos, aliás, copiar o discurso deles como parte do nosso discurso evangelístico. E eu quero só para ressaltar a questão do João, do arrependimento, capítulo 3 de Lucas, verso 8, produzir frutos dignos ou próprios de arrependimento. Ele sempre ia falar sobre o arrependimento. Em Lucas, nós temos a conversa das pessoas com João, perguntando o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer. E aí ele vai mostrar que o arrependimento não é somente uma questão de vontade, de coração, também é uma questão de atitude. A atitude que nós devemos ter com relação ao arrependimento. O arrependimento, na verdade, é vida. E ali nós vamos então a Atos. Em Atos, nós vemos então os discípulos, em Pentecostes, vem aquele momento, o Espírito Santo desce e Pedro começa a pregar. Veja que a pregação de Pedro no capítulo 2, ele é claro, ele vai defender o que está acontecendo, ele vai dizer que o que está acontecendo não estão bêbados, nem nada, é o cumprimento da profecia de Joel. Aí ele vai citar Joel capítulo 2, sobre o Espírito Santo descendo sobre todo crente, sobre toda pessoa, sobre toda criatura que se converter. E ele ali vai e entra diretamente a falar de Cristo. Ele fala assim no verso 22 do capítulo 2, homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. E ele vai falar então da morte de Cristo no verso 23, da ressurreição de Cristo no verso 24, e ali vai com as profecias do Salmo 16, e ele continua, e ali nós vamos ao apelo que ele faz. Quando ele fala sobre Cristo, no verso 36, fala assim, portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao longo da pregação, o Pedro vai mostrar o cumprimento das Escrituras com relação ao Messias. O Messias morre na cruz, ressuscita dentre os mortos, cumpre as profecias, ele é o Senhor e Cristo. A pregação de Pedro exalta a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, exalta a dupla natureza de Jesus, homem e Deus, Deus e homem. Vai mostrar a suficiência do sacrifício de Cristo e a sua ressurreição como o sinal de Deus para demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Isso cria no povo que está ouvindo uma questão, uma pergunta. E eles se perguntam, o que faremos? No verso 38, Pedro fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E Lucas acrescenta, e os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. Naquele dia, juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas.
Veja como Lucas esta vez não fala somente de homens, sem contar mulheres e filhos. Aqui vai no geral. O que nós vemos? A pregação, e assim se nós vemos a pregação de Pedro no capítulo 3, parte do mesmo princípio. Ele vai falar de Jesus e falando de Cristo, fala da morte, da ressurreição de Cristo. E ele, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar para as pessoas que é necessário crer não somente em Cristo, mas crer em Cristo para salvação, morte, ressurreição de Cristo e o chamado ao arrependimento. O verso 19 do capítulo 3, Pedro fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo que já vos foi predeterminado, Jesus. Não há no discurso de Pedro aos judeus uma expressão tipo: olha, Jesus te ama, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não começa mostrando o amor de Deus. Na verdade, Pedro começa falando da justiça de Deus. E há uma diferença. Romanos capítulo 1, verso 17, Paulo escreve que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Por quê? Porque quando nós olhamos para a cruz, nós não olhamos simplesmente um ato de amor. Ninguém morre por amor. Dizer que Jesus morreu por amor à humanidade, sim, é verdade. Jesus morreu por amor à humanidade. Mas não é aquela morte de amor como se romantiza muitas vezes. O amor é manifesto justamente porque Jesus vai na cruz a pagar o preço do nosso pecado. Ele vai satisfazer a ira de Deus. A justiça de Deus então se torna plena em Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, nós não podemos simplesmente olhar um ato de amor. Porque seria assim, tipo o quê? Romeu e Julieta, quando eles fazem essa morte por amor? Não. O que nós vemos é o cumprimento do amor, a manifestação do amor e da graça de Deus, porque Ele toma o nosso lugar. A justiça de Deus é plena. Quando Cristo morre na cruz e Ele fala, está consumado, o que Ele está dizendo justamente é que a ira de Deus caiu sobre Cristo, o castigo que era nosso e que nos dá a paz foi sobre Ele, que todas nossas feridas foram levadas em Cristo na cruz e por isso somos curados. Nós não somos merecedores da ira, porque Jesus levou a ira de Deus por nós. Abre a porta do céu para todo aquele que quer crer. Não precisa mais sacrifícios humanos. Mentira, nunca. Não precisa mais sacrifícios. Mas sim, sacrifícios humanos no sentido de fazer alguma coisa. Não de matar um ser humano, mas sim de fazer algo a mais. Não precisa fazer mais nada. O homem não tem que fazer mais nada. Cristo fez o todo. Mas também não precisa mais matar animais para satisfazer a ira de Deus, a justiça de Deus. Não precisa mais. Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Quando João vê Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus, João está falando que tira o pecado do mundo. Fala da parte da justiça de Deus. O perdão que vem pelo cumprimento da justiça. Quando nós vemos o amor de Deus na cruz, nós temos que colocar o amor de Deus na cruz e ao mesmo tempo temos que colocar a justiça de Deus no mesmo nível. Se nós não separarmos, e se nós separarmos isso, aliás, nós estaríamos caindo num erro gritante. Porque a cruz não é somente amor. A cruz é justiça. O mesmo texto de João 3,16, quando fala de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa última frase, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vai mostrar a justiça de Deus em Cristo. A justiça de Cristo sendo satisfeita, a justiça de Deus sendo satisfeita em Cristo. Por que eu falo tudo isto se eu vou falar de conversão? Porque quando nós olhamos as pregações no livro de Atos, se nós vemos as pregações de Paulo aos gentios, ele parte do mesmo princípio. Ele vai mostrar Cristo, ele vai mostrar a criação, vai mostrar Deus como Criador, vai mostrar Deus como o único Senhor, vai mostrar Cristo, pecado, ressurreição, necessidade do arrependimento. E isso tem a ver muito com o nosso termo de conversão. Hoje as pessoas falam assim, fulano aceitou Jesus. Sim, há um texto em João capítulo 1, verso 12, que fala que todos os que receberam e os que creem em seu nome, Deus lhe deu a potestade de serem chamados filhos de Deus.
E nesse texto nós podemos dizer receber Jesus, aceitar Jesus. Mas a questão, quando nós olhamos a Bíblia e a importância do termo adoção, é porque não é o filho que adota pai. Você nunca vê um filho falando assim, olha, eu adotei ele como meu pai. Não existe isso. O que há é o pai que adota o filho. Quando nós falamos da salvação, nós temos que envolver também o texto da adoção. E a adoção não é outra coisa que Deus dizendo, eu quero que fulano seja o meu filho. Então, é aquela história, não, de Filipe e Natanael, quando Filipe fala assim, achamos o Messias, mas na verdade quem tinha achado ele era Jesus. O encontro com Cristo é tão marcante que nós acabamos dizendo assim, eu encontrei Jesus, mas na verdade Jesus foi quem nos encontrou. Mas vamos para a questão da conversão, porque na Bíblia a conversão está intimamente ligada ao arrependimento. Aliás, conversão sem arrependimento não é conversão. Conversão, na verdade, é a ação do arrependimento. E eu quero aproveitar aqui e falar um pouco sobre o pastor Adilson Queiroz, lá em Montes Claros, que é meu professor nesta matéria, pessoa excelente, que eu quero mandar um abraço. E ele, na sua aula sobre arrependimento e conversão, foi muito feliz na maneira como ele explica, na maneira como ele expõe. Então eu quero aproveitar e usar a apostila dele neste ponto para frisar alguns aspectos. Gente, quando nós falamos de arrependimento, o arrependimento é o primeiro passo essencial na experiência da vida de salvação. A conversão autêntica envolve o arrependimento. Nós não podemos pensar em conversão sem arrependimento e nós não podemos pensar em conversão, arrependimento sem um novo nascimento, a regeneração. Por quê? Porque as três estão intimamente ligadas. E você vai falar assim, e a fé? A fé também. Então, nós temos arrependimento, conversão, fé, regeneração. A ordem dos fatores, eu sei que é muita briga sobre esse assunto e há várias posições, mas tudo acontece tão junto que se tentarmos separá-los, nós vamos ver que está faltando alguma coisa. Eu quero acreditar que aquele que se arrepende nasce de novo, e nasce de novo aquele que se arrepende, e que parece que fosse um pacote que vem direto, na hora. Tudo acontece no mesmo tempo. E isso que é interessante. Mas quando nós falamos de conversão, no Velho Testamento são duas palavras no hebraico. A primeira é Nashan e a segunda é Shub. Nashan, então, expressa um profundo sentimento de tristeza, dor ou alívio, inclusive. Então, quando nas formas do hebraico, no nipau, ele pode significar arrepender-se e acompanhado de um plano de mudança ou ação. Mas quando vai no piel, ele significa consolar-se, como um designativo de arrependimento que é empregado não somente com relação ao homem, mas também a Deus. O shub, que é a palavra mais comum, quer dizer volver-se, virar-se, retomar. Muitas vezes foi utilizado no sentido literal, mas esse sentido do shub, de volver-se, virar-se, retornar, pense como judeu a história do filho pródigo. Porque essa é a ideia do filho pródigo. Voltarei e irei ao meu pai. Quando ele fala isso em Lucas 15, 18, ele está falando justamente dessa ideia do retorno, voltar a casa, de ver uma volta ao pai, uma volta onde vai demonstrar nesse retorno que a atitude que ele tomou no começo foi uma atitude contrária à vontade do pai e que ele precisa retornar a casa. Essa é a ideia de conversão do Antigo Testamento. Eu volto a Deus, eu saio dos meus caminhos para voltar aos caminhos de Deus. E isso que tantas vezes se vê no Antigo Testamento, nos profetas, volta Israel, o Senhor teu Deus, volta dos teus caminhos, os teus caminhos são errados, os teus caminhos não são os meus caminhos, como fala Isaías. Então, por quê? Porque a ideia do arrependimento no Antigo Testamento é volver-se, virar e retornar. Mudou esse sentido no Novo Testamento? Não. Não mudou e essa é a boa notícia. 3 palavras para arrependimento e conversão no Novo Testamento. A mais conhecida é metanoia, é extremamente conhecida. As pessoas falam arrependimento e falam metanoia e às vezes
parece que a palavra fosse uma fórmula mágica. Eu falei metanoia e entendi, mas o que é metanoia? Metanoia, então, ela é composta por duas palavras, meta e nous. E, ao mesmo tempo, ela está relacionada com a palavra gnosko, que é conhecer. Então, quando nós vemos isso, nós falamos de uma mudança de pensamento. Uma mudança que leva para a ação. No Novo Testamento, o sentido é profundo e denota primariamente uma mudança do entendimento, passando a ter uma visão mais sábia do passado, incluído o pesar pelo mal praticado e levando uma mudança de vida para o melhor. Nós comumente vemos pessoas que falam assim, na minha experiência antes de conhecer Jesus, eu era papa, e falam coisas más, coisas boas, mas enfim, parece que a vida deles está fundamentada no passado. Mas a metanoia nos ensina que esse passado, na verdade, deveria nos envergonhar. E Paulo fala isso para os romanos, no capítulo 6, no verso 20 ou 22, Paulo que já vem falando sobre o nosso relacionamento com o pecado, no capítulo todo, ele fala assim, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, naquele tempo, que resultado colestes? No tempo passado. E aí ele fala assim, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Veja como Paulo fala, as coisas do passado deveriam envergonhar todos nós. Mas o que nós temos hoje é a liberdade que nós temos para sermos servos de Deus, cujo fruto é a santificação para a vida eterna. Nós não podemos, e Paulo, quando falava do passado e fazia sua retrospectiva, ele fazia isso não para se vangloriar, mas muito pelo contrário, uma maneira de mostrar a graça de Deus, ou como ele fala, eu sou o menor dos apóstolos, o menorzinho de todos, o abortivo. Paulo sempre se colocava isso. E como fala em 1 Coríntios 15, não é por mim, é pela graça de Deus. A outra palavra é epístrofe. É uma palavra que é usada constantemente no sentido de retornar ou voltar, no sentido da palavra shum, não é? As palavras gregas devem ser lidas, como eu falei, à luz do hebraico, porque é a maneira como nós podemos pensar sobre isso. E a terceira palavra, na verdade, são duas relacionadas, é metameleia e metamelomai. E essas palavras fazem sobressair o elemento de arrependimento, embora não necessariamente um arrependimento verdadeiro. Eles trabalham mais a questão emocional, um sentimento emocional, como vir se afligir. E justamente vai mostrar sobre a questão do sentimento, mas também há sentimento no arrependimento. Tem pessoas que choram, tem pessoas que se doem, tem pessoas que entram em angústia quando pensam nos seus pecados, e isso é muito bom no sentido. Eu quero mostrar isso um pouquinho mais na frente. Quando nós falamos de conversão, então, de arrependimento, estamos falando de um processo que não é somente um processo intelectual. E nós, às vezes, pensamos em conversão de uma maneira intelectual. Eu sei que eu sou pecador, Cristo morreu por mim, então, se eu creio nele, sou salvo. Vejam como tornamos isso muito fácil, muito raso. Não é que não seja difícil, entenda isso. É fácil, é isso. Mas tornamos isso de uma maneira muito intelectual, muito intelectualizada. E não há uma internalização da questão. Por quê? Porque a nossa abordagem evangelística acaba sendo também um pouco rasa. Quando nós falamos para a pessoa, Deus te ama e tem um plano para a tua vida, mas o pecado fez que esse plano de Deus se afastasse e Cristo veio para restaurar esse plano. Veja como, no final das contas, parece que o dono do pedaço, a razão pela qual todas as coisas é o homem. E não é bem assim. Aliás, não é assim. A salvação é uma obra de Deus. Jonas fala isso, a salvação vem do Senhor, e ao longo da Bíblia nós vemos isso. A história da Bíblia mostra como Deus é o autor da fé. Hebreus vai dizer que Jesus é o autor e consumador da salvação. Então a salvação é uma obra divina. É Deus indo ao encontro do homem pecador. É Deus querendo reconciliar o homem consigo mesmo. Então sempre é uma ação que nasce de Deus para o ser humano. Essa é a ideia da salvação.
Quando pensamos nisso e nós pensamos na abordagem evangelística, nós temos que pensar certamente em Cristo. Deus, Cristo, João 3,16. Deus amou tanto ao mundo que enviou seu Filho. Sim, enviou seu Filho para quê? Para morrer por amor? Somente por amor? Não. Jesus veio para morrer e satisfazer a justiça de Deus. Nesse processo, quando a justiça de Deus é satisfeita, é quando nós vemos o amor de Deus. É isso que fala Romanos capítulo 5. E vamos de novo para a Bíblia, em Romanos capítulo 5. Aqui, Romanos capítulo 5, e quando Paulo, então, fala assim, ora, quando ainda éramos fracos, verso 6, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Vejam que o amor de Deus se manifesta quando a justiça de Deus é satisfeita. Por isso é que Paulo usa a palavra justificação, quando Deus nos chama justos por causa da morte de Cristo, quando há essa substituição penal. Ele, o justo, morre pelo injusto. Ele, o santo, morre pelo pecador. Ele, o puro, morre pelo impuro. Para quê? Para que nós, então, apropriados dessa justiça divina, dessa pureza, dessa santidade, passássemos, então, a nos tornar filhos de Deus pela fé. Então, quando nós falamos do amor de Deus na cruz, nós temos que especificar a justiça de Deus. Porque é a mensagem apostólica, era o que eles falavam. Eles falavam, Deus enviou Jesus como a prova do nosso, a prova não, o sacrifício do nosso pecado, a propiciação pelos nossos pecados. Tá bom, você não vai usar propiciação, que o pessoal vai ter que perguntar e aí vai sair do assunto. Mas nós podemos dizer, ele veio para tomar o nosso lugar na cruz, ele veio para morrer no nosso lugar, ele veio porque era impossível para nós nos salvar e por isso Deus teve que vir e intervir na história para trazer Jesus. Quando nós colocamos Deus como o eixo, a fonte, o suficiente, quando nós falamos da justiça de Deus, da santidade de Deus, automaticamente nós começamos a olhar para nós mesmos. Essa pregação de Pedro em Atos capítulo 2, veja que Pedro não ia dar apelo. Foram as pessoas que perguntaram, o que faremos? Foi tão claro e Pedro mostrou com tanta clareza o pecado das pessoas, a santidade de Cristo, a suficiência da cruz, que as pessoas falaram assim, então o que nós vamos fazer? Veja que Pedro não fala, você tem que aceitar Jesus. Pedro fala, arrependam-se. Essa palavra é necessária que ela retorne às nossas pregações, aos nossos púlpitos. Eu prefiro usar arrependimento do que falar aceitar Jesus. Eu prefiro. Por quê? Porque é mais bíblico. Eu falo para a pessoa, você tem que crer no Evangelho e para isso tem que se arrepender dos seus pecados. Essa é a maneira bíblica de trabalhar o evangelismo. Isso que nós vemos nas pregações de Atos. Isso que nós vemos também da maneira quando Paulo fala para Timóteo. Não, foi mesmo Paulo que falou para uma igreja. Deus ordena a todo homem em todo lugar que se arrependa. A vontade de Deus é que todos conheçam, que todos se arrependam e venham ao seu encontro. Isso está vamos buscar 1 Timóteo capítulo 2, só para falar a vontade de Deus. Que ninguém se perca, aliás, esse é o texto. Mas vamos para buscar na Bíblia somente para ter a certeza das palavras aqui. Que desejam que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você vê que não fala de arrependimento, mas fala sejam salvos. E a salvação vem através do arrependimento e da fé. Verso 6, ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Nós vemos ao longo da Bíblia a importância não somente do arrependimento, mas da vida do arrependimento. A pessoa, quando vive e se arrepende, a pessoa tem uma nova vida, uma nova natureza, uma nova realidade. É o que a Bíblia vai mostrar do novo nascimento. Por quê? Porque a vida de Deus vem a nós e essa morte espiritual que Paulo fala em Efésios capítulo 2, nós mortos espiritualmente revivemos por causa do Espírito. E isso é
uma obra divina poderosa. Nós podemos entender que a conversão nasce da tristeza que vem segundo Deus. E isso é outra coisa. Ninguém pode se arrepender se não tem certeza de que é pecador. Eu posso aceitar Jesus no sentido estrito da palavra, sem explicação. Eu posso aceitar Jesus sem ter a plena convicção dos meus pecados. Por quê? Porque estou somente aceitando um Cristo. Estou dizendo, tá bom, Ele é Deus. Estou aceitando. Mas agora eu recebo. O recebimento tem a ver com a questão do arrependimento. Eu entendo que eu sou pecador. Eu entendo que a minha vida precisa de Cristo. Eu sei o quão pecador eu sou. E uma das palavras que nós podemos pensar nesse momento, porque quando nos afastamos tanto de Deus por causa do pecado, aliás, estamos tão afastados de Deus por causa do pecado, e não é a quantidade de pecados que a gente comete, não é o tipo de pecado que a pessoa comete, é o fato da pessoa ser pecadora. Somente o fato da pessoa ser pecadora a torna merecedora da ira divina. Somente pelo fato do homem existir sem Cristo o torna merecedor do inferno. Parece ofensivo, mas é a verdade. O homem vive numa culpabilidade eterna. O homem vive condenado eternamente. O homem nasce condenado. E se nós nascemos condenados, a urgência por Cristo deve ser maior. E é nesse momento em que nós, quando entendemos a magnitude do nosso pecado, o nosso afastamento de Deus, a certeza da nossa condenação, é que nós podemos então dizer, eu quero Cristo. Mas eu quero porque eu preciso, porque é o único que pode fazer por mim. Aliás, é o único que fez por mim algo que ninguém pode fazer. E é o único que pode trazer vida dentro da minha morte espiritual. A conversão é necessária, o arrependimento, a pregação do arrependimento é necessária. Porque hoje vivemos num mundo onde ser evangélico se torna um clichê. Porque muitas pessoas entram na igreja e falam que aceitam, mas não se arrependem. Mudam de religião, como a pessoa muda de banco, muda de time, muda de bando político, muda de campanha eleitoral, eu sei lá. Muda do gosto pela comida, hoje gosta de Coca-Cola, amanhã gosta de Pepsi. Então ele hoje vai na igreja e fala que aceita Jesus. E parece que isso é suficiente, mas se não há um elemento de tristeza, de dor pelo pecado, se não há uma plena convicção de que da minha pecaminosidade, da minha depravação, o meu senso de buscar a Cristo ele é errado. Porque somente alguém que tem um pleno entendimento do seu pecado pode compreender a magnitude do sacrifício na cruz. Eu poderia não compreender a magnitude, mas pelo menos entender que isso é o que ele precisa e mais nada. Quando eu falo de arrependimento, no sentido bíblico, é isso. É o momento de buscar a Deus com intensidade e de encontrar nele, então, as palavras de Jesus quando falam os teus pecados que são perdoados. Porque a boa notícia do arrependimento, e este é o último ponto que quero mostrar para vocês hoje, a boa notícia do arrependimento é esta: os teus pecados que são perdoados. E o melhor é que quem fala isso é o próprio Jesus. E quando Jesus fala isso, os teus pecados te são perdoados, é a certeza de que nós somos filhos de Deus por adoção. Mas entenda, quando o arrependimento que vem de Deus, convencidos pelo Espírito Santo, vem à nossa vida e nós participamos e nós nos rendemos, nós temos a plena convicção não somente da nossa salvação, mas a plena convicção de que a nossa vida deve ser diferente. E quando nós vemos Efésios, nos capítulos 1 ao 3, Paulo vai falar sobre o que acontece quando nos convertemos, quando nos arrependemos. Ele fala, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, mas o dia em que nós aceitamos o Evangelho da Graça, o Espírito de Deus vem. Paulo vai falar que nós éramos pecadores, mas agora não, que estávamos alheios, mas agora estamos próximos. Paulo vai falar da nossa posição em Cristo, como nós hoje estamos, e depois ele vai dizer como que é a vida cristã. Aquele que furta, não furte mais. Trabalhe, aquele que faz o errado não faça mais, viva, a harmonia dentro de casa, a harmonia do trabalho, o conflito com o mundo.
a necessidade da pregação do Evangelho. E nós, quando falamos de arrependimento, nós temos que pensar automaticamente na necessidade de mudar a vida, não por uma imposição, mas por uma necessidade. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que andar como Ele andou. Essa mudança é o que a Bíblia chama de santificação, que vem pelo estudo da palavra, pela companhia dos irmãos, pelo discipulado, pela igreja, pela ação do Espírito, através da vida gloriosa que acontece dentro da comunidade de fé que é a igreja. Por isso, amados irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho de Deus com fidelidade. Nós não podemos amoldar o Evangelho ao pensamento do mundo, muito pelo contrário, nós devemos confrontar o mundo pela palavra de Deus. E pregar o arrependimento. Não tenha medo de falar para a pessoa, arrependa-se. Não tenha medo, por quê? Porque é necessário. E no momento em que nós chamamos as pessoas ao arrependimento, nós permitimos que o Espírito de Deus trabalhe nesse coração, que ele seja convencido pela graça. Pregue o Evangelho, preguemos o Evangelho. E se você está me ouvindo, fala assim, eu preciso de Jesus. O arrependimento não precisa de uma oração, porque todos sabemos de que nos arrependemos. Dos pecados, da maldade. É só pedir a Jesus, clamar pelo seu perdão, mas clamar com dor, na certeza de que nós não queremos pecar mais. Por isso que Jesus, inclusive a mulher adúltera, que tanto é usado de uma maneira injusta, Jesus fala para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Com isto eu quero encerrar o nosso BLT deste dia. Eu mais uma vez quero agradecer ao pastor Adilson Queiroz pela oportunidade de ter sido meu professor do seminário. Também eu quero recomendar, é claro, para falar de conversão, arrependimento, os livros de teologia sistemática sempre serão importantes. Então eu tenho aqui a Institutas de Calvino, a teologia sistemática de Gruden, Berkhoff, Strong, mas um livro curto que ajuda muito é o livro de Paul Washer, chamado O Verdadeiro Evangelho. É um livro curto, uma leitura rápida, é um livro que nós usamos nas nossas aulas de discipulado também, com discipulado novo convertido. É um livro muito bom porque vai falar da justiça de Deus, a necessidade do arrependimento. Então, fica por aí, isto foi o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Está saindo agora no Facebook, mas vai sair daqui a pouco no YouTube. Lembre, fazer sua inscrição, apertar o sininho para as atualizações e depois vai aparecer nas plataformas de podcast de Spotify e Deezer. Isto foi BLT, Bíblia, Literatura e Teologia, porque se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa literatura, uma boa teologia é o tempero agradável que torna a nossa vida cristã ainda mais prazerosa. Que Deus abençoe. Isto foi BLT esta semana.